Já deve estar fazendo assim, ó. É.
Bom, vamos lá, irmãos. Eu vou começar, tá? Os irmãos, por gentileza, tirem uma foto, né, do quadro, e aí vocês continuam copiando o texto, no caso. Eu estou até pensando para as próximas aulas. Eu vou mandar o meu escrito para a Kate, porque a letra dela é melhor que a minha e ela entende melhor, né? Quase 4 anos tendo aula comigo, então já tem um domínio. E aí fica mais fácil, porque se eu mando antes, você já vem com ele copiado, a gente ganha mais tempo para estar explicando, tá? Vou pedir para a nossa irmã abençoada tirar as fotos. E aí depois é só jogar no grupo. Tá bom? Graça e paz a todos. Amém. Seja bem-vindo, irmão Sérgio. É uma honra, um privilégio ter o Senhor conosco aqui. Espero que o Senhor possa adentrar o texto do apóstolo São Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, né? Que é isso a nossa proposta aqui, tá, irmão? Espero que o Senhor fique bem à vontade, tá? Fique tranquilo para perguntar, para questionar, para brigar, para discutir. Esse espaço ele é exatamente para isso, né? O propósito aqui é que a gente apreenda junto, né, com o conhecimento da palavra do Senhor, tá bom? Bom, para os irmãos que estão em casa, graça e paz também. O pastor Fernando já me disse que o Ademir está já ligado na nossa aula. Acredito que já deve estar coçando a cabeça com esse monte de informação, né? Acredito que a Kate também já está acompanhando, né? E nós vamos dar início, irmãos, à nossa aula. Aqueles irmãos que estiverem online, deu ok, tá? Até para a gente estar colocando depois a presença nas aulas que estarão sendo ministradas, tá? Estaremos trabalhando de 2 versões, presencial, e os irmãos que estiverem em casa. Aqueles que estiverem em casa, tiverem alguma dúvida, pergunte no chat. Lá o pastor Fernando está atento lá no computador, ele repassa a sua pergunta para mim e a gente vai discutindo aí, vai explicando o conteúdo. Nossa lição vai estar trabalhando Atos dos Apóstolos, as epístolas e o livro de Apocalipse. Irmãos, vamos ser bem sinceros, é impossível nós abarcarmos todo esse conteúdo em praticamente 8 aulas, né? Então eu vou utilizar todo o recurso possível da gente tentar pelo menos 2 cartas por sábado para discutir, né? É muita informação. Os irmãos podem estar acompanhando aí os conteúdos que serão ministrados aqui, tem no livro de vocês. É impossível mesmo a gente ter todo esse recurso. Como a gente sabe, é um curso básico, mas os meus alunos que já são meus alunos anteriores sabem que o nosso básico é um básico mais arrojado, é uma coisa mais robusta, né? Então, por conta disso, eu vou tentar, irmãos, fazer 2 cartas por sábado. Não vou garantir aos irmãos, porque o calor da discussão, às vezes a gente até esquece o tempo e não dá para concluir todas as cartas, é impossível. A gente tem 13 cartas do apóstolo São Paulo e ainda tem alguns que sugerem que a 14ª seja a carta dos Hebreus, o que não é provado até hoje, tá, irmãos? Alguns sugerem, mas nem as sugestões pode ser afirmado que a carta escrita aos Hebreus seja do apóstolo São Paulo. Algumas discussões, mas a linguística, a forma literária do escrito da carta sugere-se que tenha sido o apóstolo São Paulo. É uma sugestão. Como teologia, nós não trabalhamos com sugere-se, possivelmente, então a gente procura não afirmar aquilo que o texto não diz. A gente procura ser um quanto que fiel ao texto, no sentido do que? Se o texto diz, está escrito, está registrado, a gente afirma. Se o texto não diz, gera dúvida, gera debate, e aí a gente
vai para a parte da conjectura. Olha, possivelmente, né? Pode-se ser, não podemos afirmar categoricamente a questão da carta ao livro dos Hebreus, né? E teremos também algumas novidades em outras cartas também, tá, irmãos? Pense que só Hebreus não, tem algumas outras cartas que sugerem-se aí algumas discussões. A gente já vai ver desde o início aqui já em Atos, tá bom? Então vamos lá, irmãos, começamos com Atos dos Apóstolos, tá? Entender um pouco da questão do aspecto do livro, da datação do livro, do próprio nome do livro, do local em que o livro foi escrito, tá? Isso é muito importante, porque às vezes leva o nome, isso a gente vai ver nas cartas, às vezes leva o nome da carta, mas ela não foi escrita naquele local, ela só foi destinada para aquele local, mas ela não, o escritor normalmente às vezes não está no local, tá? A gente vai ver isso muito na questão da carta da carta aos Romanos, né? Deixa mais para frente aí, a gente vai saber algumas informações, tá? Aí tem o local, a gente tem o autor, né? Isso é importantíssimo, né? Normalmente nas nossas preleções, nas nossas igrejas, é habitual nós dispormos o nome de quem escreveu determinado livro. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. E a gente sabe muito bem que Jesus em si, com exceção da escrita que ele fez no chão para salvaguardar a vida da Maria Madalena, foi o único escrito que nós temos conhecimento que ele fez. Foi o único escrito que ele fez no chão, e que em toda a história sempre alguém vem com uma coisa. Ele escreveu, perdoa, ele estava escrevendo os pecados dos judeus que estavam no local. Todo mundo inventa alguma coisa, mas o texto só diz o seguinte: e Jesus estava escrevendo no chão. O que ele estava escrevendo eu não sei, não tem um texto, então não dá para conjecturar aquilo que o texto não diz, tudo bem? Então é importante essa questão do autor, né? O destino, para quem essa carta foi escrita, é importante a gente saber, né? As características, é claro que tanto as características quanto os aspectos do livro, não dá para a gente esmiuçar. Alguma coisa ou outra a gente consegue falar, né? Até por conta do tempo, né? Tanto a questão das características do livro, quanto a questão dos aspectos. O que esse livro quer dizer? Qual é a mensagem que esse livro ou que essa carta quer demonstrar, quer ensinar? Tanto do ponto de vista para aqueles que estão no momento, vivenciando aquele momento, tanto do nosso ponto de vista. Nós aprendemos isso em interpretação bíblica, aprendemos isso em hermenêutica, aprendemos isso em homilética, né? Que são exatamente o cuidado para quem está sendo destinado esse escrito, né? Aprendemos que texto sem contexto vira pretexto, e para isso a gente precisa fazer uma leitura aguçada do livro, tá bom? E por fim, né, nós temos algumas informações dos que defendem, dos que afirmam ser esse autor que a gente vai estar aí aprendendo junto, que escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos, tá? Então vamos lá, gente. Primeiro, né, Atos foi um livro escrito junto com o Evangelho de Lucas, dentro do contexto histórico. Esse Evangelho de Lucas e o livro de Atos, eles eram somente um, era único, tá? O Evangelho de São Lucas e o livro de Atos era um só. Após a canonização que houve a separação, tá? Quando foi retirado, quando foi descoberto, o escrito estava junto. E aí colocaram o livro de João no meio, tá? Para separar o Evangelho de Lucas com o livro de Atos. Aí você pode se perguntar, o porquê dessa separação?
Nós acreditamos que os pais da igreja fizeram essa separação por uma questão didática, uma questão de clareza, separar só os evangelhos e o livro de Atos, como é um livro histórico, vai tratar da história da igreja primitiva, tratar da história da igreja primitiva, vai tratar dos feitos e das missões, tanto do apóstolo São Paulo, tanto do apóstolo São Pedro. Eles acharam por bem, de forma didática, separar, tá? Por isso que você tem lá Lucas e depois vai ter Atos, mas eles eram juntos, tá? O escrito em si estava junto. Quando vai fazer a canonização, separa somente por uma questão didática, né? Para ficar mais claro a compreensão de quem iria estar lendo. Tudo bem, irmãos? Então esse ponto é importante, tá? Eles eram juntos, foram separados em partes, com o objetivo didático de compreender tanto o livro de Atos quanto o livro de Lucas. Porque, de fato, se você pegar, por exemplo, hoje nós temos os recursos nas nossas Bíblias, que elas têm lá o que a gente chama de epígrafe, né? Que é o que a gente chama de tema, né? Você tem lá, por exemplo, o grupo dos apóstolos. Você pega lá Atos, capítulo 1, versículo 12, tem lá, o grupo dos apóstolos, é um título. Aí no versículo 15, está escrito assim, substituição de Judas. Ou seja, vão colocando temas para facilitar a leitura e até o encontro de algumas informações que eu quero. Moisés abriu o mar, né? Então você tem lá o tema, né? Porque se eu retiro esses temas, eu sou obrigado a ler o texto todo na íntegra e separar os eventos. Então essa vantagem que a Bíblia nos fornece para aqueles que tanto fizeram a tradução quanto fizeram o escrito, se preocuparam de forma didática para a compreensão da leitura. Tudo bem, irmãos? Então é mais por essa questão, tá? Então eles eram juntos, foram separados, e o livro de Atos, irmãos, faz parte da história do cristianismo, tá? Então um dos objetivos do livro de Atos é relatar, é tratar sobre a história do cristianismo. Eu coloquei até aqui no final, mas eu já posso até dizer isso para vocês, no sentido de que, sem o livro de Atos, irmãos, eu não estou dizendo que a história não seria contada, mas ela não teria tanta riqueza de detalhes sobre a história da igreja, tá? De todos os livros, seja os evangelhos, seja as cartas paulinas, o livro de Atos foi um trabalho excepcional do evangelista São Lucas, tá? Ele tem uma riqueza de detalhes, tanto no evangelho dele, quanto no livro de Atos. Se os irmãos forem ler o evangelho de Lucas e o livro de Atos, uma das preocupações de Lucas é detalhar ponto a ponto, com clareza, a história que ele está passando, tá? Você pega o evangelho de Lucas e os outros evangelhos, a gente conhecido como os evangelhos sinóticos, nós vamos entender que o evangelho de Lucas é um evangelho completo. Lucas é um especialista, é alguém que está não preocupado com a perseguição, porque Lucas não sofre uma perseguição, eu vou explicar isso depois, diferente dos discípulos, né, que tem que relatar as coisas às pressas, escondidas, tá? É diferente. Então Lucas tem liberdade para buscar informações. Ele não faz parte do hall, né, ou do hall de apóstolos, mas é um especialista. Nós conhecemos Lucas como um historiador, é alguém que está preocupado em desvendar todo esse mistério da história da igreja. Tudo bem, irmão? Então, sem esse livro, verdadeiramente nós teríamos sim informações sobre a igreja primitiva, sobre a história da igreja, mas seriam informações limitadas. Em Lucas não.
nós temos uma riqueza de detalhes. Tanto é que se você pega lá a crucificação registrada por Lucas e a crucificação registrada pelos outros discípulos, a gente vai perceber uma dimensão de riquezas de detalhes que Lucas traz. Tá, irmãos? Faça esse teste, né? Pega o evangelho lá de Mateus, por exemplo, ou de Marcos, porque Marcos não era judeu, né? Pega o evangelho de Marcos, por exemplo, e pega o texto de Lucas, né? Faz esses comparativos. Você vai ver a riqueza de detalhe que Lucas vai trazendo das informações que vai não só chegando até a ele, como ele indo até essas informações. Tudo bem? Então, irmãos, nesse livro, quais são os aspectos que eu identifico no livro? É claro que são vários, eu coloquei aqui alguns, tá? Nós temos vários aspectos dentro do livro, mas quais são os aspectos que determinam essa riqueza desse livro? A primeira vai tratar, né, no prólogo, sobre os alicerces da igreja primitiva e a sua missão, tá? A gente encontra isso registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 41, tá? Esses versículos, eles vão tratar primeiro do início da história da igreja, do alicerce, né? O alicerce no caso, o início da história da igreja e da sua missão. Qual era a missão da igreja naquele momento? Então, o escritor vai estar preocupado em esclarecer de forma histórica, desde a ascensão até a missão da igreja, tá? Ele vai tratando, relatando com riquezas de informações sobre a história da igreja primitiva, tá? Depois nós temos também, né, a vinda do Espírito Santo, tá? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 e 5, tá? É outro aspecto que identifica esse livro. Evidentemente, né, a missão da igreja, e esse eu quero compartilhar com vocês. Leiam comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, porque essa é a missão da igreja. E quando eu falo missão da igreja, não é da igreja lá primitiva, é da igreja toda a igreja. Tudo bem, irmão? Então eu tenho que ler esse texto para que a gente tenha o conhecimento da nossa missão, porque não é da missão de Lucas, da missão de Paulo, da missão de Pedro somente, é da nossa missão. Tudo bem? Quem está em casa, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Eu gostaria que o Fábio lesse para nós em alto e bom som, para que a gente possa compartilhar essa missão da igreja. E aí a grande maioria fala assim: mas eu sou igreja. Ótimo, então a missão também é sua. Ah, eu não sou igreja, eu faço parte da igreja. Tudo bem, então também a missão é sua. Não tem como correr, tá? Não há desculpa, nem subterfúgio. A missão é minha, é do Fábio, é do irmão Sérgio, é da irmã Antônia. A missão é nossa. Ah não, a missão é do missionário. Não é a missão do missionário, a missão é nossa. Então vamos ler o texto para vocês entenderem aonde que eu quero chegar. A missão é do pastor Fernando também, tá? É nossa. Então por favor, Fábio, em alto e bom som. Mas recebereis a plenitude do Espírito Santo. Para! Alguém aqui, vocês que estão em casa, não recebeu a virtude do Espírito Santo ainda? Se não recebeu, a gente vai orar agora. A virtude do Espírito Santo, ok? Mas recebereis, ou seja, se não recebeu, vai receber. Aqueles que receberam, faz parte dessa missão,
Ok? Continua, Fábio. Que há de vir sobre vós, Ótimo. e semeeis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Perfeito. Irmãos, se o texto falasse assim, ó, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, a gente ia falar, opa, a missão não é nossa. Não tem nada a ver com isso. Isso é coisa para judeu. Isso é coisa para o pessoal da igreja primitiva. É para Judeia, para Jerusalém. Eu estou no Brasil, não é para mim. Mas o texto diz, até os confins da terra. E olha que os confins ficam no Brasil. Porque em termos de geografia, da onde está sendo escrito, o confim chegou, meu irmão. Então é para todos nós, né? E detalhe, para reafirmar essa missão, o texto diz o seguinte, e é pesado, né? Sereis minhas testemunhas. É mais de uma pessoa. Sereis minhas testemunhas. Os irmãos sabem muito bem que testemunha, né, dentro do campo jurídico, é aquela pessoa que vai relatar algum acontecimento que ele viu, ou que ele ouviu. Olha, eu estava na minha casa e eu ouvi uns tiros lá na rua, né? Eu sou uma testemunha ocular. Ah não, eu vi a situação, eu estava presente, eu testemunhei o fato. E aí você tem essa testemunha de duas formas, aquele que vê ou aquele que escuta. Então a missão é para aquele que vê ou para aquele que escuta. Se você não viu, você ouviu. Portanto, esta missão, irmãos, é para todos nós. Me desculpe. É o nosso papel, ser testemunho. E aí, irmãos, entra uma variedade de situações. Tem pessoas que têm mais habilidade no processo de evangelização com estratégias. Tem pessoas que têm mais habilidade para o ensinar, para o dialogar. Aí é a diversidade de dons que vai determinar as ações. Tudo bem? Mas a missão é nossa, não dá para fugir. Tá? O meu filho de 12 anos tem essa missão. Tá? À medida que ele vai aprendendo, ele vai construindo esta ideia, dessa responsabilidade, porque a missão, isso tem que deixar muito claro para nós, essa missão é uma responsabilidade que nos foi dada. Claro, você vai dizer, mas eu não pedi, eu não queria, e aquela coisa toda, eu até entendo do seu lado, mas meu amigo, entrou no barco é para remar. Pode ter tempestade, como diz a gente estava dialogando ali aí no Fábio. Enquanto estiver no barco, se Jesus estiver dormindo, tem que fazer parte da missão. Não dá para voltar, na rua. Não dá para voltar. Infelizmente, a responsabilidade é nossa. E isso é tão importante, e eu acho isso bonito, irmão. Porque se nós, como diz o texto, escrito e registrado pela carta aos Efésios, tivemos a garantia de sermos enxertados na videira, o que não éramos, porque se não fazíamos parte, fomos enxertados na videira, então fazemos parte agora. Fazendo parte, essa responsabilidade que nos foi dada é satisfatória, irmãos. Porque até então, o Antigo Testamento deixa claro que o próprio Deus tinha separado os filhos de Israel para disseminar a sua história de um Deus monoteísta, de um Deus único. E a gente passa a fazer parte dessa história. Então a responsabilidade dessa missão é fazer parte dessa história, é fazer parte da construção dessa história. E o que eu acho bonito, irmão, e por isso que o que nos identifica como pessoas separadas é o simples fato de que nós, olha só o tamanho da responsabilidade, nós
seremos, eu, irmão Antônio, irmão Sérgio, irmão Fábio, nosso irmão, nós seremos as pessoas que julgaremos as nações. Está registrado no texto de Apocalipse. Será que acontece no dia de hoje o que aconteceu com Jonas? Bastante. Eu sou um deles. Bastante. Porque assim, irmãos, o peso da responsabilidade, quando a gente leva o Evangelho a sério, o peso da responsabilidade sobrevém sobre nós. É claro, irmãos, que o pessoal costuma pregar o Jonas medroso. Eu costumo pregar o Jonas pessoa. Pessoa de Jonas. Irmão, você acha que Jonas não conhecia a cidade que ele ia, não? Ele sabia que a cidade era perversa, que a cidade não tinha aceitação por estrangeiro, e quem botasse o pé lá que fosse estrangeiro, morria. Qualquer um de nós, irmãos, faria a mesma coisa de Jonas. Mas os pregadores só gostam de falar, é o medroso, não fez a missão que Deus mandou, e aquela coisa, se Deus mandou, não se garantiu. Irmão, qualquer um de nós faríamos a mesma coisa de Jonas. Qualquer um. Por quê? Nós somos detentores de medo. A gente tem medo, irmão. Se não fosse assim, a gente não tinha medo da morte, está todo mundo de máscara. Se nós que somos, né? Olha só para os irmãos entenderem, isso é só uma forma de entendimento. Nós, né? O Salmo 91, 1000 cairão ao seu lado, 1000 à tua direita, então não vou usar máscara. Não, irmão, não é isso. Nós temos medos. A gente tem medo, irmãos, é da nossa natureza. E o medo ele tem duas categorias, tanto para nos proteger como para nos alienar. Nos proteger do quê? De uma possibilidade qualquer, porque se a gente não tivesse medo, eu me jogaria do pé. Eu medo. A gente tem medo da morte. E Jonas não é diferente. Qualquer um de nós, irmãos. Se chegar, por exemplo, Fábio, amanhã você vai dirigir a sede do Belém. Pronto, misericórdia. Tchau. Está dando para entender, irmãos? É isso que a gente precisa ver também, dentro do contexto histórico, quem vai pregar, ter essa noção, essa percepção de por trás dessa história tem uma pessoa. Essa pessoa física, de carne, de ossos, com limitações, com desejos. Para pensar a situação dos discípulos, irmão. Todo mundo fala, os discípulos ficaram com medo depois que Jesus morreu. Claro que vai ficar com medo. Morreu o mestre. O mestre era aquele que salvaguardava, que protegia, que vinha judeu, ele vinha fariseu, vinha saduceu, ele tinha a palavra para derrubar os caras. O mestre morre, pronto, acabou a esperança. Aí fica todo mundo com medo mesmo, vai todo mundo se tocar, fica todo mundo intocado. As mulheres sempre é um pouquinho mais corajosas, tá? Aí vai ver o túmulo, entendeu? A mulher é um pouquinho mais corajosa, mas tem medo, irmãos. Tudo bem, irmão Fábio? Nesse sentido, tá? Eu tenho esse olhar. Então, quando a irmã fala assim, eu vou pegar a escola dominicana, pelo amor de Deus, eu não sei nada, não sei o que, é medo, irmãos. Mas esse medo a gente enxerga não de tremor, mas de temor, de responsabilidade, de saber que, poxa, não é um trabalho qualquer, não é para fazer de qualquer maneira, não é de qualquer forma, não é para qualquer pessoa. A gente precisa ter essa noção. A obra, a missão que nos foi dada, não deve ser feita de qualquer forma, irmãos. Porque eu sempre digo, a igreja não é nossa, e segundo o texto, ela é referência como a menina dos olhos de Deus. Aí fica difícil, irmão, porque qualquer cisco que cai no olho machuca. E está cheio de gente enchendo discípulos com os olhos de Deus. Igreja está cuidada. A profecia, já diz o meu velho pastor Carlos Clay, ela tem tem três finalidades. Ela admoesta, ela
exorta, ensina, ela traz edificação, como também ela enriquece a nossa vida espiritual. Então tem que deixar isso muito claro, que não é um grupo de criança qualquer, não, é um grupo de crianças da escola bíblica dominical. É assim que a gente tem que ter esse olhar. E aí sim, vamos executar a missão com responsabilidade. Tudo bem, irmãos? Pesado, né? Já de manhã tomar uma lapada dessa. Minha avó dizia, falar é fácil. Exatamente, pesado. Irmãos, a responsabilidade é muito grande. A responsabilidade é muito grande. Eu falei, irmão Sérgio, para esses que já estão comigo há um tempo, que é o seguinte: quando eu, o senhor, nós decidimos, não sei porquê, não sei como, decidimos, eu vou fazer teologia, né? Eu acho que a gente não estava nem pensando o que estava pensando, mas decidimos, a responsabilidade vem sobre nós. O Senhor vai ser visto com outro olhar, as pessoas vão me procurar, porque o olhar que as pessoas têm de nós é o seguinte: vocês são pessoas instruídas, preparadas para assumir a responsabilidade de cumprir a missão de Cristo. Não dá para fugir. Já pegamos o barco, nós já estamos no barco, irmãos. O pior que pode acontecer é uma tempestade, mas se Jesus estiver dormindo lá, a gente diz: Jesus, acorda aí, não deixa a gente morrer não. Tudo bem. O pior das hipóteses, tá? Porque nem sempre tem tempestade, irmão. É gostoso fazer parte de um trabalho, né? É árduo, é claro, irmão. Nenhum trabalho é fácil, nenhum, é árduo, mas é satisfatório, é recompensador, não no sentido, eu vou ter recompensas, ser reconhecido, não, irmãos. Vai preenchendo, como diz o próprio Jesus, vai preenchendo aí essas grandes conquistas, para futuramente você ser recompensado. Isso que traz satisfação, tá, irmãos? Tudo bem? Então, continuando, né? Já sabemos agora a nossa missão. Ninguém aqui pode dizer: eu não lembro, não sabia. Jesus, no dia do julgamento, eu nem sabia de que eu tinha uma missão. Pronto, agora vocês sabem. Vocês, eu então, nem se fala. E aí, irmão, nós temos também as características da igreja primitiva. Isso é importante também. Abra para mim Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Nós vamos ler do 42 ao 47, rapidinho. Porque aí a gente sabe quais são as características da igreja. Se a igreja primitiva está coincidindo com a igreja hoje, se as características são idênticas, se são iguais. Tudo bem? Atos dos Apóstolos 2, 42. Vamos lá. 42. Aqui. Vamos lá. Lê para mim, irmão Sérgio, por favor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Pare. Faziam o que, irmãos? Perseveravam na doutrina. Puxa, essa igreja é só doutrina. Perseveravam na doutrina. Doutrina, entenda aqui, irmãos, o conceito de doutrina como ensinamento. Perseveravam no ensinamento dos apóstolos, nas instruções que os apóstolos dispunham àqueles que estavam ao redor. Tudo bem? Continue, irmão Sérgio. Na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Para! Comunhão, partir do pão. Aqui na minha Bíblia vai estar escrito fraternidade. Pergunta básica: há comunhão na igreja? Não. Há fraternidade na igreja? Claro, salve as exceções. Nós ainda temos uns resquícios da igreja primitiva. Eu ainda tenho aí igrejas que têm esse olhar de fraternidade, esse olhar de comunidade. Mas grande parte de nós perdemos essa parte da igreja. Eu acredito o seguinte, que nós temos
possibilidades e capacidade de fazer mais. Tá? É isso que eu vejo. Tem, mas é muito pouco. A gente tem capacidade para mais. Tudo bem, irmãos? E aí eu estou falando o nosso ministério, nossa igreja, que nós fazemos parte. Essa igreja é uma igreja grande no sentido assim, de potencialidade, eu costumo dizer isso nas minhas pregações, né? A Assembleia de Deus é um leão adormecido, é um grande leão, mas está adormecido. É o que eu enxergo. Porque eu enxergo a potencialidade da igreja, eu enxergo a dimensão do que a gente pode fazer mais. Mas não dá para fazer só o pastor José Wellington sozinho, não dá para fazer só o Wellington Júnior sozinho, não dá para fazer só o pastor Marcos sozinho, é todos nós. É assumir essa responsabilidade. Não falar, é o pastor Marcos, é o pastor José. Não, é nós. Porque a igreja precisa de comunhão, é ter visão de céu, de reino de céus. Porque a gente tem potencialidade para fazer. Quando a gente quer fazer, a gente vai. Eu vejo isso pelas nossas festas. As festas tudo bonita, em bênção, glória a Deus e aquela coisa toda. A gente tem potencialidade para mais. Basta a gente querer. Continue, irmão Sérgio. E nas orações, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos. Cadê os sinais, irmãos? Porque o texto deixa bem claro: os sinais seguirão aos que creem. Acabou a fé então? Irmão, tem um sinal ali, outro aqui, outro aqui. Os sinais seguirão aos que creem. Cadê os sinais, irmãos? Não era pouco, né? Não era pouco. E outra, irmão, eu sei que é pensado eu fazer uma relação da igreja primitiva com a igreja hoje, mas isso é uma reflexão para nós. Como é que nós estamos como igreja? Essa é a reflexão. Como é que nós somos vistos hoje como igreja? Um dos princípios básicos que Jesus era conhecido era pelos sinais que ele fazia, não só os milagres, mas os seus ensinamentos. Irmãos, o último percursor que arrastava as multidões no ensinamento de Jesus Cristo está morto, foi Billy Graham. Aí vai ter que esperar mais um século para aparecer o Billy Graham, irmãos? Não dá, né? Aquele irmão, o Gideão também, não esqueço o nome dele, que morreu recentemente também. O Senhor. Acabou, irmãos. Depois da morte dele, o Gideão virou espírito de pombagira. Porque o senhorzinho lá é o que Deus mostrava mesmo, ele falava no meio mesmo. A última que ele falou no público, os camaradas estavam se prostituindo quando ia para o Gideão. E Deus mostrou para ele. Não precisa de sinais, irmão. Continue, irmão Sérgio. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Olha, irmãos, aqui, né, tem até o pessoal da esquerda marxista que utiliza esse texto, né, do repartir, da concepção do social ou do socialismo, coisa do gênero. Irmão, aqui a ideia é o seguinte: a igreja primitiva é isso aqui, ó. É mais fácil. A igreja primitiva é menor que o Vargem Grande. Olha o Vargem Grande está grande para Dedéu agora. Então é mais fácil para fazer isso. Hoje, quando a gente fala em igreja, estou falando em igreja de dimensão. Já é difícil ter o diálogo entre as igrejas. Imagine repartir o pão. Tudo bem? Continue, irmão Fé. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Comiam junto com
Comiam junto com o que, irmão? singeleza de coração, Um pouquinho mais atrás. com alegria, Com alegria, alegria, irmãos. Os camaradas estão sendo perseguidos e estão comendo com alegria. A gente nem perseguir estão usando. E os crentes estão todos assim, deixa eu pegar um e não sei o quê. Irmão, com alegria. O povo tinha alegria de servir a Cristo. Parece que hoje a igreja entende que servir a Cristo é um peso, é um fardo. Que é isso, gente? Tem gente que já vive em casa. Ai, chegou o domingo, meu Deus, não aguento mais essa vida de cristão. Mas não dá. É com alegria. Eu lembrei agora até do corinho lá da Deus de Amor que eu cantava. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. O cantava mesmo com alegria, até para ofertar. Hoje não, você entrega a oferta e diz, ixi, vai roubar meu dinheiro. Mudou, irmãos. A nossa ideia de igreja hoje tem que sentar para se discutir. A gente precisa sentar, dialogar, refletir o que é a igreja hoje. Porque os padrões da igreja primitiva foram extintos dentro da igreja hoje. Bom, não tem como fugir. O texto está bem claro. Mostra e demonstra quais são as características da igreja. Que não pode se perder com o tempo, irmãos. Não pode se perder com o tempo. Ah, mas a igreja sou eu. Então você tem que fazer parte disso. Dessa missão. Dessa fraternidade. É engraçado porque às vezes quando eu assisto esses filmes de fraternidade, o pessoal é pau para toda hora. Para fazer a desgraça, junta, executa, faz, mesmo sabendo que vai ter algum limite. A gente faz tudo o contrário. É um briga com o outro, é por cargo, é por isso, é por aquilo, não há comunhão, é uma divisão. Não pode, irmão, não dá. A história da igreja não foi construída dessa forma. Irmão Sérgio acabou de ler. A história da igreja não foi construída dessa forma. O que eu acho lindo da Bíblia, irmãos, é que todos os textos bíblicos nos traz um ensinamento. Nos orienta, nos direciona, olha gente, tem que ser assim, tem que ser feito dessa forma, desta maneira. E a gente tem se perdido. Essa que é a realidade. Infelizmente, precisamos sim sentar, discutir, dialogar sobre como é que igreja, estou falando igreja, não estou falando assembleia, não estou falando presbiteriana, metodista, não, estou falando igreja. Igreja precisa sentar para discutir, dialogar sobre os princípios da igreja. Tudo bem? Pesado hoje. Acabou, né? Tem mais, irmão? tem mais. Por favor, então. Louvando a Deus Opa! e caindo na graça de todo o povo. Cara, louvando a Deus e caindo na graça de Todo o povo. irmão, tá cheio de crente aí com a boca suja, tá sendo mal falado, é mal visto pelo povo, irmãos. Hoje não dá para diferenciar mais, irmãos, quem é quem. Tá complicado. A gente tem que ser bem visto pelo povo. É passar, ó lá vai um profeta de Deus ali passando, ó lá vai uma mulher de Deus ali passando. Não tem mais isso. Pedro era visto assim, né? Então, Não passava em qualquer lugar lá. Ele era o homem de Deus. hoje não. Ó, tá vendo lá, irmã? Misericórdia. Ainda diz que é crente. O discurso hoje é isso. Ainda diz que é crente. Olha a fala que trouxeram para a nossa realidade. A gente não está sendo visto bem pelo povo, irmãos. Qualquer imperador romano, irmão, sabia muito bem disso. Que para você ganhar fama, para
a massa, o povo. Como é que a gente quer evangelizar se a gente não consegue ganhar o povo, irmão? Por isso que o nosso evangelismo sempre tem dificuldade. Não vou nem chamar de fracasso. Tem dificuldades. Por que tem dificuldade? Porque a gente não consegue ganhar o povo. A gente não ganha os nossos familiares, a gente não ganha a nossa família, por conta da forma como a gente não convence enquanto cristão. Infelizmente é isso. Infelizmente é doído falar isso, mas é real. E eu não estou falando de mim. O irmão Sérgio está lendo e eu estou interpretando o que o texto diz, sem fugir nenhuma vírgula. Continua, irmão Sérgio. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Olha lá, olha aí. E todos os dias, ou seja, com essas características, todos os dias acrescentava-se mais, irmãos. Mesmo a igreja sendo perseguida. O povo tinha prazer de morrer, irmãos. Por amor a Cristo, pode matar, meu filho. Não estou nem aí. Tira a vida, vai tirar o corpo. Minha alma está com Cristo. Você olha para, nós vamos chegar lá na carta aos Tessalonicenses. Os tessalônicos estavam tão certos da vida de Cristo que eu não estava mais se importando com a vida aqui, não, irmãos. Eles não estavam se importando mais. Para eles, Jesus viria amanhã ou hoje, daqui a 10 minutos. Eles estavam tão convictos desta mensagem que eles não estavam se preocupando mais. Era muito real isso para eles. A gente precisa ter essas características, irmãos. Isso para culto de doutrina é a melhor mensagem para ensinamento. Como é que nós somos vistos enquanto igreja? Vamos fazer aqui, irmãos, um paralelo da igreja primitiva e de nós. Onde a gente se encaixa, onde não encaixa, o que precisa melhorar. Reunião de obreiro, então não se fala. A gente precisa disso. A gente não pode perder a referência, o referencial enquanto igreja. Não pode. Tá? O crescimento da igreja hoje está estagnado. Em vista da década de 80 até o ano 2000. Foi o ano que a igreja mais cresceu. Mas depois disso estagnou, não parou. A igreja não cresce mais. A igreja está parecendo um hereditário. Né? É eu, o meu filho, que é crente, porque eu estou na igreja, a igreja não cresce. Está inchada. Está estagnada. Ela só cresce com filhos de crente, não cresce com novos convertidos. Isso é um problema. Um problema que a gente precisa solucionar. Sem contar que a gente não ensina os nossos filhos que eles precisam aceitar Jesus. Eu já falei isso aqui. Não, filho, você tem que aceitar Jesus, meu filho. Não vai na rabeira do carro, não. Você tem que levantar a mãozinha lá para Jesus, perdão, meus pecados. Estou aqui, quero te aceitar. Mas não é ensinado isso. Irmãos, filho de crente não é crentinho. Tire isso da cabeça. Tudo bem? Fechando a primeira parte só. Vamos lá para a datação, irmãos. Vai ser o ar. Vamos para a datação. A proposta das datações, irmãos, e aí eu tenho 3, tá, irmãos? Data é uma coisa complicada, se tratando da Bíblia, tá? É uma coisa muito complicada, né? Então a gente faz conjecturas, tá? São ideias próximas, né, daqueles feitos. Então datação é meio complicado mesmo. Tudo bem? Eu tenho 3 possíveis datações para o livro, tá? De 62 a 70 é uma possibilidade. De 80 a 95 é outra possibilidade. De 115 a 130 é outra possibilidade. E eu tenho uma quarta que é de uma escola alemã, que ela diz que o livro foi datado do século II. Tudo bem? Então, datação é uma coisa complicada. E aí,
fazer uma proposta para certificar que esse livro foi escrito nessa data propriamente dita. Tudo bem, irmãos? Então, eu não posso afirmar, infelizmente, afirmar datações é muito complicado. Ah, foi assim, nessa. Tem uma corrente que defende, outra corrente que defende tal data, outra corrente que defende tal data. Tá? Sugere-se, no geral, que foi escrito por volta do século I. E aí vai se encaixar mais ou menos aqui. Tá? Século I. Você quer dar uma data? Olha, nós sugerimos que seja no século I. Tá? Então, tem que ser depois de Cristo. Essas coisas, principalmente questão de canonização. O Novo Testamento demorou-se muito para ser canonizado. Então, por essa razão, a gente tem alguns problemas com datas. Tudo bem? Então, são sugestões, são propostas elencadas sobre o requisito de datas. Então, eu tenho de 62 a 70, de 80 a 95, de 115 a 130 e essa escola alemã, que a maioria dos autores não aceita a datação no século II, tá, irmãos? A maioria dos autores é muito tempo. São 2 séculos para você escrever um livro, não seria com tanta riqueza de detalhes. Tem que estar muito próximo do acontecimento para que eu possa registrar. Tá? Então sugere-se mais essas 3 datas. E dessas 3, essa de 115 a 130, que é ainda dentro do século I. Perfeito? Data ok? Bom, deixa eu falar um pouco sobre esse nome aqui, Atos. É um nome, irmãos, que os escritores do século II, século III, e aí eu já tenho a formação dos pais da igreja, eles fizeram algumas sugestões quando foram fazer a canonização do livro, tá? Aí você tem o Tertuliano, que é um dos pais da igreja, falava, vamos colocar lá, Memorando de Lucas, Aí o Cano de Muratoriano, que é a canonização mais próxima dos escritos, ele vai falar assim, vamos colocar Atos de todos os apóstolos, Só que não foi o ato de todos os apóstolos, Aí no final do século II, irmãos, o Irineu Pedro falou, vamos colocar Atos dos apóstolos. Lembre uma coisa, irmãos, quando o assunto é canonização, tem o envolvimento da igreja. Tá? As pessoas que estão sob a responsabilidade desses feitos. Então, quando o assunto é canonização, nós já vimos aqui algumas situações em que o texto foi alterado. Por exemplo, o texto que era mais próximo, que era mais sugerido, foi alterado pelo quê? Pelos pais da igreja. Quando o assunto é canonização, é bem complicado. Tudo bem? Porque rege uma questão política, rege uma questão de quem está sob a responsabilidade desses escritos, e aí eu posso manipulá-los. Tá? A essência da Bíblia é única, ela é exclusiva, mas houve algumas alterações. Isso de forma linguística. Tá? Vamos deixar isso bem claro. Eu sempre bato isso nessa tecla. As formas linguísticas foram alteradas porque elas têm que ser interpretadas, traduzidas. E aí, na tradução, eu acabo fazendo a interpretação. Tudo bem? 5 minutos. Obrigado, pastor. Gente de casa, tem mais 5 minutos, hein? E aí, então, no final do século II, o Irineu bate o martelo. Atos dos Apóstolos. Tudo bem, irmãos? Isso é a questão do nome, tá? O significado em grego, e o meu grego não é lá tão bom quanto o Isaías, que a minha especialização é em hebraico, em aramaico, é praxis, tá? Que o significado da palavra em grego, é grandes feitos de um povo, de uma cidade, de um evento. Então, o significado dessa palavra atos em grego, que é praxis, são grandes feitos de um povo, de uma cidade, de uma comunidade, de um evento.
Tudo bem? Vou fazer aqui o local, irmãos, e a gente para aqui no local. Aí, próxima aula eu volto no autor, no destino e nas características. Vocês me lembram onde eu parei. Ok? Local, irmãos, em que o livro foi escrito. Em sério. Não posso afirmar onde foi escrito. Eu tenho sugestões, mas afirmar, olha, o livro foi escrito em Roma, o livro foi escrito em Éfeso, não posso. Onde foi escrito? É em sério. Eu só tenho sugestões. São duas. Ou ele foi escrito em Roma, ou ele foi escrito em Éfeso. Então são possibilidades. Eu não estou afirmando nada. Tá? O que remete a essas possibilidades são duas. Se foi em Roma, é porque a história ela termina lá. Então é a possibilidade que eles afirmam. A história, por terminar em Roma, sugere-se que foi escrito em Roma. Outros vão dizer o seguinte: não foi em Roma, foi em Éfeso. E a referência que eles têm de Éfeso, uma delas, é que, como faz referência ao imperador Alexandre o Grande, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 33, sugere-se que o livro foi escrito em Éfeso e não em Roma. Não dá para afirmar, tá, irmãos? Não posso afirmar. O livro dos Atos dos Apóstolos, o pessoal, quando vai pregar, já começa assim, né? Atos dos Apóstolos, que foi escrito para a igreja de Roma, onde o apóstolo estava em Roma. Já colocam Lucas como apóstolo, irmãos. Lucas não foi apóstolo. E nem discípulo. Lucas não foi nem apóstolo e nem discípulo. Eu não leio livro de Atos de Lucas. Eu leio livro de Atos dos Apóstolos. Tudo bem, irmão? Deu para colocar uma fumacinha na cabeça? É isso, irmãos. Nesse momento é isso que nós temos, tá? Terminamos aqui na localização. Deixa eu, antes de terminar aqui, para vocês, irmãos que estão em casa, para os irmãos aqui, procure aquele rapaz ali, ó, se chama Isaías, é um outro professor, vende umas literaturas muito boas. Professor, recomendo uma biografia, né? Recomendo uma biografia. Eu recomendo essa biografia. Tá? Não sei o preço, fale com o Isaías, ele pode verificar para vocês, tá? Como eu já disse logo no começo das nossas aulas, todo aluno de teologia tem que ter um livro de teologia sistemática, uma boa Bíblia de estudo, tem que ter um livro de hermenêutica, tem que ter um livro de homilética, tem que ter um livro de Novo Testamento, tem que ter um livro de... Tem que ter, irmãos. Você aos poucos, isso não é agora, aos poucos você vai montando a sua mini biblioteca. Aí você vai criando até gosto pela leitura. Não só gosto pela leitura, como comprar livro. Eu gasto demais, tá, irmãos, com livro, né? Eu acho que da quantidade de livro que eu tenho, se fosse colocar em valores, eu acho que eu já tinha comprado um terreno de 1000 metros. Eu gasto demais com literatura, mas enriquece o teu conhecimento sobre os assuntos, tá? Então a indicação é essa, introdução ao Novo Testamento. Tem outros livros? Tem. Estou indicando que eu leio, que eu tiro as minhas ideias sobre o assunto, né? Trabalha sobre essas questões que nós estamos discutindo aqui, tá? Então aqueles que quiserem adquirir, né? Comprem aquele camarada ali que ele vende. Não sei como é que está agora com essa pandemia a questão dos livros, né? Aí vocês pedem informação por isso. Amém? Irmãos, nos ponhamos de pé, vamos orar. Dar o término da minha aula. Tem o nosso abençoado ali, que veio cheio de fogo para dar a próxima aula para vocês, tá bom? Ora, por favor, irmão Sérgio. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó, por essa oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui, Senhor, reunidos e unidos, Senhor,
na Tua palavra, Senhor. Reunidos aprendendo de Ti, Senhor. Ó Pai amado, eu Te agradeço, Senhor. Fala grandemente, Senhor, nos nossos corações, ó Pai. Ó Senhor da glória, nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Dentro de mais alguns minutos retornaremos para o próximo período com o professor Isaías.